Salmo 84. Vamos ler? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que Deus nos abençoe, que Ele possa aplicar essa palavra ao nosso coração, nos exortando, encorajando, consolando, fortalecendo, transformando para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Você já esteve em um lugar do qual você não queria sair, você não queria ir embora? Uma experiência que você viveu que foi tão marcante, que você tinha a sensação de que o mundo parou, e de repente você viveria aquela experiência o resto da sua vida. Tamanho prazer, tamanha alegria da experiência. Eu já tive várias, obviamente. Uma delas eu faço questão de mencionar de vez em quando, foram o nascimento das minhas filhas. Eu tive a primeira filha em 2016, a Ana Isabel. E eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje, que naquele dia, vida de pastor, cabeça cheia de um monte de coisa, agenda lotada, cheia de compromisso, correria. Mas de repente, quando a Bebel veio a esse mundo, para mim era como se o mundo tivesse parado. Nosso olhar se cruzou. Ai, irmão, ficou um negócio romântico, né? Nosso olhar se cruzou. Ela nasceu já com o olho do jeitinho que eu tinha sonhado, com o olhão esbugalhado. E de repente, para mim, aquela experiência foi tão especial que eu conseguiria ficar ali, acho que pelo resto da vida. Você já viveu uma experiência marcante assim? Aliás, eu tinha a impressão de que quando eu tivesse outra filha seria diferente. Eu pensava comigo, não, a experiência foi tão especial, tão marcante, que talvez seja diferente, a gente acostume com isso. Mas, irmãos, quando veio a Laís, a mesma alegria, a mesma sensação. Aliás, a Laís veio num domingo pela manhã, tinha uma assembleia na igreja para eu conduzir. E de repente a bolsa rompeu lá para as 5 horas da manhã. E aí a gente já tem o primeiro filho, já começa a ficar um pouco mais tranquilo. E a Ingrid falou, e agora, o que a gente faz? Eu falei, a primeira coisa, toma o banho, vamos pegar a mala e a gente vai para o hospital. E aí fomos para o hospital, irmãos. Mas a mesma sensação. A Laís nasceu com o cabelinho lisinho assim, meio de lado. Eu falava que era minha filha boliviana. Pelos traços que ela nasceu. Mesma experiência. Veio a terceira, irmãos, a Maria Luísa. Puxa vida. Gente pensando, agora eu acostumei. A mesma alegria, a mesma intensidade. Você já viveu uma sensação assim? Creio que, como eu, várias vezes. De repente, um lugar que você saiu de férias. E de repente você está tendo aquela experiência quase transcendental. De alegria, de descanso, de prazer. É coisa boa demais, não é, irmãos? Aliás, já vou dando o spoiler aqui do que vem no primeiro ponto. Se tem uma coisa que nós precisamos como crentes é aprender a desfrutar das coisas que Deus fez. Quando nós olhamos para o Evangelho, ontem ouvimos aqui o reverendo Caio da IPB de Mandaguari, uma pregação, uma mensagem abençoada. E uma das coisas que ele disse é que Jesus, ele celebrava a vida. Jesus, ele se alegrava com as coisas comuns, de tal maneira que ele ficou conhecido como glutão e beberrão, porque ele participava das festas, ele celebrava, ele se alegrava, ele tinha prazer nas coisas comuns da vida. E de repente, irmãos, não é pecado, viu?
Pelo contrário, Deus é glorificado quando nós nos alegramos com aquilo que Deus fez. E às vezes a experiência é tão intensa que parece que o mundo parou. Eu lembro de outra que eu tive, por exemplo, em 2013. Para quem gosta de futebol, eu tive a experiência de participar de uma final de Libertadores. Fui ao jogo do Atlético Mineiro. É o melhor time do Brasil, irmãos. E eu lembro como se fosse hoje. Era aquele ano que quando o time estava indo mal, a torcida cantava "Eu acredito", e aí de repente o time ia lá e fazia um gol. Era um negócio assim quase que mágico. E de repente estava dando 40 e poucos minutos do segundo tempo e o Atlético precisava fazer um gol para pelo menos levar para prorrogação e pênalti. Eu lembro da Ingrid virando para o meu sogro, atleticano assim, irmãos, um dos mais doentes que eu já vi, virando para ele, batendo no ombro dele, falando assim: "Fica tranquilo, pai, ano que vem a gente tenta de novo". E de repente cruzaram uma bola, o zagueiro do Atlético subiu. Irmãos, para mim era como se fosse câmera lenta. A bola bateu na cabeça dele, foi lentamente entrando para o gol. Irmãos, foi uma efusão de alegria, como poucas vezes eu vi na vida. Eu disse que a experiência foi marcante, porque terminou o jogo. A torcida cantou mais ou menos uma meia hora, só que eu não conseguia discernir o que estava cantando, porque estava todo mundo tão eufórico, que cada um cantava uma música diferente. Que experiência gostosa, irmãos. Eu sei que outros irmãos aí já tiveram essa experiência, alguns acho que até mais do que eu. Mas como é interessante a gente viver experiências assim. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Para descrever talvez o cerne da mensagem desse salmo. O cerne da mensagem desse salmo tem a ver, irmãos, com o anseio, com o desejo, com o anelo do peregrino, do servo de Deus, pela presença de Deus. Esse salmo é o salmo de alguém que experimentou de maneira intensa o viver na presença de Deus. E que por algum motivo, agora em específico ao tabernáculo, ele não podia se dirigir. Mas ele expressa aqui o seu profundo anseio, a sua profunda alegria, o seu profundo prazer de estar na presença do Senhor. Se nós dermos uma olhada aqui, nós vamos ver que esse salmo é descrito aqui no início, o título que aparece, está dizendo que é o mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, salmo dos filhos de Corá. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre essa família, mas basicamente, o que esse salmo está nos mostrando? Que quem escreveu esse salmo era uma espécie de diácono, zelador, era o levita que cuidava da casa de Deus. Então ele tinha o prazer de participar da atividade do tabernáculo, do templo, cotidianamente. E essa pessoa então agora está descrevendo o seu prazer, a sua alegria, o quanto o seu coração ansiava por experimentar novamente essa experiência. É interessante, irmãos, nós poderíamos aplicar esse salmo, e aqui já a título introdutório, poderíamos aplicar ele de mais de uma maneira. Poderíamos, por exemplo, descrever a alegria de participar do culto solene, do ajuntamento do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Irmãos, existem experiências que nós vivemos aqui coletivamente que são inesquecíveis. Você já deve ter vivido algo assim. Um culto que de repente você não queria que acabasse. Aquela sensação muito intensa de que Deus está nesse lugar, de que Deus está falando com você, de que Deus está visitando o seu coração. Irmãos, como isso alegra a nossa alma. Podemos dizer que esse salmo poderia ter essa aplicação do anseio pela participação coletiva, da adoração a Deus, do lugar onde Deus manifesta a sua presença. O salmo, ele vai mais nessa direção, falando acerca do ajuntamento. E de fato, irmãos, nós temos visto uma geração de pessoas que tem perdido o prazer da adoração comunitária. Por isso precisamos nos voltar para esse salmo. Por isso precisamos ouvir novamente o coração do salmista. Precisamos novamente perceber, irmãos, o estado da alma desse homem. Poderíamos aplicar esse salmo também, por que não dizendo, acerca, irmãos, do anseio pela glória eterna. O anseio por aquele dia em que nós estaremos experimentando de maneira mais intensa, específica, como nunca experimentamos, a presença do Senhor
entre nós. A Bíblia chama esse dia, ou esse momento, ou esses momentos, esses dias, de bodas do Cordeiro. Uma grande mesa, uma grande festa, uma grande celebração. Pensa num dia que vai ser muito especial. Poderíamos então dizer que o cerne da mensagem desse salmo está nesse anseio pela presença de Deus, nessa alegria pela presença de Deus. Eu quero então compartilhar com você algo nesse sentido. O peregrino aqui tanto pode ser aplicado no primeiro contexto. Aqui o salmista, pelo contexto que nós vamos citar daqui a pouco, ele descreve um peregrino. Ele descreve alguém que está a caminho, indo em direção ao tabernáculo, indo em direção ao templo, indo em direção a Jerusalém. O que acontecia era que o judeu naquela época, pelo menos durante as grandes festas judaicas, ele migrava de onde ele estava rumo a Jerusalém. E como nós ouvimos aqui o nosso pastor pregando, do Salmo 120 em diante, nós ouvimos os cânticos de romagem, ouvimos aqui mensagens abençoadas sobre o caminho do peregrino. Esse salmo, o Salmo 84, também é um salmo do caminho, também é um salmo do peregrino, rumando até o templo, rumando até o tabernáculo. Aqui então, o salmista está descrevendo para nós qual era o espírito, como é que se encontrava o coração e a alma desse que peregrinava rumo ao templo para adoração comunitária. Mas por que não dizer, irmãos, que esse salmo também tem uma aplicação com respeito ao estado no qual nós nos encontramos hoje como cristãos? Somos peregrinos em terra estranha, em terra que não é a nossa. Nós estamos rumando a Canaã celestial, a Jerusalém que desce do céu, aos novos céus e nova terra. Como eu preguei aqui na semana passada, Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, ele usa a história de Israel para nos conectar e dizer, olha, assim como aquela história aconteceu com eles e serviu de exemplo, nós também estamos nesse período que poderia talvez ser descrito como um grande deserto, em direção à terra da promessa. Por que não dizer que dessa forma esse salmo também se aplica a nós? Ouvi uma frase, irmãos, bonita, no comentarista bíblico, Warren Wiersbe. Ele diz algo interessante, descrevendo esse salmo. Ele diz o seguinte: um homem errante não tem lar. Um estrangeiro está longe de seu lar, mas um peregrino está se dirigindo ao seu lar. Irmãos, essa é a condição na qual o cristão se encontra hoje. De certa forma, nós podemos aplicar esse salmo das duas maneiras. Tanto falando desse anseio de estar novamente reunidos para adorar ao Senhor e desfrutar da presença do Senhor no meio do seu povo. Lembre-se disso, meu irmão, é promessa de Deus para nós. Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, Ele está aqui conosco. Claro, Ele também está lá em casa, na sua casa, quando nós adentramos o nosso quarto e cumprimos o que Ele disse lá em Mateus 6. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ele também está no culto familiar, quando a gente reúne a família e de repente abre a Bíblia, compartilha algo da palavra de Deus. Mas a gente não pode se esquecer que é promessa de Deus, ordenança de Deus para nós, que nós nos ajuntemos para adorá-lo, e que quando nós nos ajuntamos, há algo de especial que Deus derrama nesse lugar. Podemos aplicar então, em segundo lugar, com essa dinâmica da nossa peregrinação rumo ao nosso verdadeiro lar, como diz o autor. De repente vivemos nessa vida, irmãos, entre alegrias e tristezas. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela não só está fazendo uma promessa de que a lágrima vai cessar, mas ela está nos mostrando que essa é a realidade da vida. Vivemos entre lágrimas e alegrias. Vivemos entre momentos de profunda alegria e prazer, mas momentos de profunda tristeza, desafios, problemas que enfrentamos. Como é então que nós encontramos o coração desse peregrino, a alma desse peregrino?
Nós podemos perceber o estado da sua alma pelas declarações que ele faz. Pastor Emílio Garófalo, pregando esse texto de maneira muito bonita, ele percebe no Salmo 3 bem-aventuranças. E eu quero pegar carona nele aqui, já dentro da estrutura que eu tinha montado, fiz uma reorganização e vou pegar carona nele nessa manhã. E quero apresentar para você então as declarações do peregrino a Deus quanto ao seu anseio por sua presença. Sabe qual é a primeira declaração? Sabe o que ele nos mostra em primeiro lugar? Que bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer no Senhor. Está nos versos 1 a 4. E se você der uma olhada no verso 4, você vai perceber que ele termina com: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Como eu já disse, irmãos, não é ilícito que a gente se alegre, que a gente tenha prazer com aquilo que Deus criou. Tem uma cultura evangélica profundamente equivocada, que parece pregar e ensinar que tudo aquilo que produz prazer ao homem é pecado. E isso não é verdade, irmãos. Isso é um desvio da verdade de Deus. Na verdade, todas as coisas foram criadas por Deus para o deleite do homem. Todas as coisas foram criadas por Deus para que o homem tivesse prazer nas coisas e, como resultado, glorificasse a Deus pelo prazer conferido pelo seu Criador. É claro, irmãos, ao mesmo tempo que nós reconhecemos que a rebelião dos nossos primeiros pais nos colocou nesse estado de coisas, onde o prazer muitas vezes é exagerado, é desmedido, onde o prazer muitas vezes não é segundo aquilo que a palavra de Deus nos orienta, onde o prazer muitas vezes é de uma maneira que se torna danosa a nós, onde o prazer muitas vezes é de uma maneira que se torna ofensa a Deus. Mas eu quero te lembrar, meu irmão, de que o prazer do homem foi desenvolvido por Deus. Por exemplo, Deus criou homem e mulher para que eles tivessem prazer um no outro, inclusive sexualmente. No Éden, irmãos, isso era a coisa mais normal. Tira da cabeça, viu? Se por acaso você tem isso aí na cabeça, de que a queda do homem tem a ver com sexo. Não é isso que a Bíblia diz. Adão e Eva tinham vida sexual ativa, alegre, satisfatória antes da queda. Eles eram um casal. Agora o problema, irmãos, é que a queda coloca a coisa fora do eixo. Aí o homem já não tem mais prazer da mulher da sua mocidade. Ele deseja uma mulher que não é a sua. A mulher perde a alegria pelo seu cônjuge, pelo seu marido. E de repente, irmãos, nós cedemos a uma forma de prazer danosa. Como eu já citei aqui, um pastor amigo, uma frase que eu gostei muito, disse certa vez: o pecado é assim, irmãos. Ele nos oferece mais do que ele está disposto a nos entregar, mas ele nos cobra mais do que nós estamos dispostos a pagar. No entanto, guarde isso: Deus nos criou, irmãos, e foi Ele que nos fez de tal maneira que nós tenhamos prazer nas coisas. Deleite-se na vida, deleite-se com a sua esposa, deleite-se com seus filhos, deleite-se, por que não dizer, no campo de futebol. Deleite-se nos lugares onde Deus permitir que você esteja. Celebre a vida, se alegre em Deus, mesmo que como resultado você também seja chamado de glutão e beberrão. Se alegre em Deus, celebre a vida. Mas, meu irmão, que Deus nos dê a graça de, sobretudo, perceber qual deve ser o maior prazer das nossas almas. E é sobre isso o que o salmista está nos mostrando e dizendo. O salmista diz que o seu grande prazer, o seu maior prazer está no Senhor. Olha que interessante. Primeira coisa que ele pega como exemplo aí no verso 3. Ele vai falar acerca dos pardais. Ele diz assim: o pardal encontrou casa. Aqui é como se ele, entre aspas, invejasse os pardais. Os pardais, irmãos, que talvez sejam os pássaros mais comuns ao redor do mundo. Aliás, citados em outras passagens. Aliás, o nosso Senhor Jesus, inclusive, nos convida a
contemplar, a olhar para os pardais e perceber como o nosso Criador os sustenta, os guarda, mesmo sem que eles trabalhem. Foi Jesus quem disse isso, lá em Mateus 6. Olhai para as aves dos céus. Ele nos convida a contemplar a maneira como o nosso Criador cuida e abençoa a sua criação. E aqui o salmista, irmãos, olha que coisa bonita. A Bíblia é bonita por essa verdade que se comunica muitas vezes em textos tão distantes um do outro. O salmista olha para os pardais e ele os inveja. Aqui a ideia de que esses animais eles eram muito presentes no templo, no tabernáculo. Ali eles faziam os seus ninhos. E ele de repente olha e diz assim: como eu queria estar onde esse pardal está. Ele usa outra ave como exemplo, ainda no verso 3. E a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes. O pardal então é essa ave que mora no templo. Ele faz o seu ninho e faz dali a sua habitação. Ele tem prazer em permanecer ali. A sua vida acontece em torno da sua casa. Agora a andorinha é essa ave, vamos dizer assim, agitada. É a ave que possui uma característica mais migratória. Mas ele está dizendo que mesmo essa ave agitada, essa ave que tem anseios, que talvez a leve a lugares distantes, ela encontrou ali também lugar para fazer o seu ninho, lugar para fazer a sua habitação. É interessante que ainda hoje, se você for lá em Jerusalém, você vai perceber que durante a época do outono, essas aves elas migram novamente e vão aonde hoje é a mesquita de Omar, lugar onde antigamente era o templo de Salomão. Ainda hoje, essas andorinhas migram e vão àquele lugar. Aqui o salmista está usando esse exemplo, irmãos, da criação, e dizendo que assim também deve ser o anseio, o prazer da nossa alma. É bonito porque está aqui embutido também a ideia de que a andorinha, o pardal, eles fazem ali o seu ninho, ou seja, até mesmo os seus filhotes são criados de tal maneira que aquele lugar se torna um lugar comum, um lugar de prazer. Mas ele não para aí. Se você der uma olhada agora na sequência, você vai perceber que ele vai citar então aqueles que habitavam naquele lugar. Verso 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Quem eram esses que habitavam ali? Era justamente os levitas. Os levitas faziam do templo a sua morada. E como um levita, um coraíta, ele sabia muito bem dessa realidade, de alguém que habitava naquele lugar. E ele está dizendo o seguinte: ainda que o nosso trabalho nesse lugar seja o mais simples de todos, os coraítas eram porteiros, zeladores do templo. Nós temos prazer nisso. Nossa alegria está no Senhor. É interessante, irmãos, que se a gente der uma olhada na história dos coraítas, a gente vai perceber algumas coisas. E uma delas é que eles eram os filhos de Corá. Por isso eles receberam esse nome. E quem foi Corá? Corá foi aquele que se rebelou contra Deus e contra Moisés. Por causa da sua rebelião, a Bíblia diz que Deus mandou juízo e o matou. Mas a beleza da história, irmãos, está em mostrar que os seus filhos não seguiram o caminho do pai. Ao contrário disso, o seu prazer estava na casa do Senhor. Esses são os coraítas. Aqui, irmãos, nós ouvimos acerca dessa simplicidade do tabernáculo, da simplicidade dessa tenda. Aliás, se você der uma olhada lá em Números 16, depois você olha na sua casa, onde há a descrição da rebelião de Corá, o texto vai falar de tendas dos perversos. E aqui ele vai falar sobre tendas da perversidade. Provavelmente rememorando aquilo que havia acontecido no passado na história da sua própria família. E ele, como que dissesse, enquanto lá o prazer se desviou em outra direção, nós
ainda mantemos no nosso coração o anseio e o prazer pela presença de Deus. Aqui, irmãos, nós somos convidados a perceber que sobre todas as coisas, o Senhor deve ser o nosso maior prazer. Guarde isso. Ele é o nosso prazer, inclusive, acima de todas as coisas, inclusive as alegrias da eternidade. A Bíblia fala que o lugar que Deus tem reservado para nós, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. O que isso significa? Eu gosto de dizer o seguinte: pense no lugar mais especial dessa terra. Pense no lugar mais prazeroso onde você poderia estar agora. Espero que você diga na igreja. Mas pense no segundo lugar mais prazeroso. Pois é, lá ainda é melhor. Porque a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. A Bíblia descreve um lugar onde não haverá mais choro. Você consegue entender isso? Pranto, dor, sofrimento. A Bíblia descreve um lugar, irmãos, de alegria e prazer sem fim. Mas guarde isso. A razão especial, principal, pela qual nós devemos anelar a vida eterna, não é pelas coisas que têm sido produzidas e que nos aguardam. É pela presença daquele que estará lá. O céu só é o que é, irmãos, porque o Senhor está lá. É isso que o salmista está dizendo. O meu maior prazer não são as coisas que Deus faz. O meu maior prazer é o próprio Deus. Agrada-te do Senhor, diz o Salmo, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que o Salmo está dizendo é: tenha prazer em Deus, se agrade de Deus, faça de Deus o seu maior deleite, e uma certeza você terá uma alma plenamente satisfeita. Irmãos, vivemos num mundo de insatisfações. O celular que nós compramos, daí um ano, talvez já não serve mais. Quem tem filhos como eu, já sabe como é que eles crescem. Esses dias a Ana Isabel falou que ela quer um iPhone 15 Pro Max. E eu já me perguntei, vai atender até quando? Porque daqui a pouquinho já está obsoleto de novo. Nós perdemos com muita facilidade o prazer nas coisas. Talvez hoje, inclusive, seja o estado da sua alma. A sensação de que quando você olha para as coisas, olha para a vida, ela já não tem tanto sentido mais. Ela já não traz tanto prazer mais. Pode ser que seja, inclusive, o estado da sua alma. Eu quero te dizer que na medida em que nós fazemos do Senhor o nosso maior prazer, a nossa maior alegria, a nossa maior satisfação, até mesmo as coisas mudam de sabor. O salmista então nos convida a fazer do Senhor a nossa maior alegria, o nosso maior prazer. Segundo lugar, olhe para o verso 5. O salmista vai falar de uma segunda bem-aventurança. E ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Em segundo lugar, irmãos, nós olhamos para esse salmo e descobrimos que feliz, que bem-aventurado é o homem que tem sua força no Senhor. Está muito claro no texto. Primeiro, bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer no Senhor. Mas em segundo lugar, o salmista está nos mostrando, o peregrino está nos mostrando, que bem-aventurado é o homem que tem sua força no Senhor. O que isso significa? Que Deus é a sua principal força, a sua principal motivação, o seu principal encorajamento, o seu principal renovo. Olha a figura que ele vai utilizar para descrever isso. Ele vai dizer: em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Aqui então começa a ficar mais clara essa linguagem de uma peregrinação. Ele começa a falar acerca de caminhos retos. E ele diz o seguinte, que esse peregrino, verso 6, ele passa por lugares áridos, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Pode ser que na sua versão, inclusive, esteja diferente. O vale árido aí, em algumas versões, é chamado de vale de Baca.
Interessante que, como diz o comentarista bíblico, se você procurar em outro lugar da Bíblia, você não vai ver menção a esse lugar. Aqui, provavelmente, como ele diz, essa expressão esteja mais aplicada ao sentido de vale árido mesmo. Baca é o termo hebraico para a árvore de bálsamo. E a seiva dessa árvore escorre lentamente como se fosse lágrimas. O vale de Baca é o nome dado a qualquer lugar difícil e doloroso da vida, onde não parece haver esperança alguma, onde nos sentimos desamparados, no poço do desespero. Aqueles que amam a Deus sabem que vão atravessar vales como esse, mas não vão permanecer ali. O salmista está nos mostrando, irmãos, que a força do peregrino é o próprio Deus. Tem muita gente que confia na força do próprio braço, que acha que a sua própria força o trouxe até onde ele está, e que a própria força o conduzirá adiante. Essa convicção só dura até ele entrar no Vale de Baca, até o Vale Árido chegar. Quando o Vale das Lágrimas chega, só há uma fonte real de força. E o salmista está dizendo que essa fonte é o Senhor. O salmista está dizendo, irmãos, que o Senhor é a sua verdadeira fonte de força. Aliás, ele vai dizer no verso 7, vão indo de força em força. A ideia de que essa força está sempre se renovando. A ideia de que essa força é a ele compartilhada na medida da sua necessidade. A ideia de que essa força, ela se renova cotidianamente sobre ele. O salmista nos convida então, irmãos, a reconhecer que Deus é a nossa grande fonte de força para o viver. A grande fonte de força para enfrentar a adversidade. Não sei como que você entrou esse 2024. Algumas pessoas entraram alegres, cheias de planos, cheias de sonhos. Tem gente, por exemplo, nesse ano, que está sonhando com um casamento. Já marcou data. Tem gente que entrou alegre, irmãos, cheio de expectativa. Mas tem gente que virou de 23 para 24, enfrentando lutas, sofrendo, passando pelo vale árido. A beleza desse salmo, irmãos, é que ela nos mostra que quando nós temos o Senhor, Ele é a força que nós precisamos para avançar, para prevalecer no dia mau. Se apegue a Deus, meu irmão, e Ele te dará a força necessária para prevalecer. Nosso Deus é o Deus do milagre, você crê nisso? Nosso Deus, irmãos, tem poder para realizar milagres ainda hoje. Nós orarmos, por exemplo, por um enfermo e Ele curar. Nós orarmos por provisão e Ele enviar. Nós orarmos por restauração e Ele a concluir. No entanto, irmãos, nem sempre isso acontece da maneira como nós desejamos. Às vezes, a noite de lágrimas dura um pouco mais. A alegria que vem ao amanhecer não é literal, irmãos. Às vezes, a noite sombria da alma se torna semanas, meses. Mas sabe qual que é a beleza desse salmo? Que mesmo que isso aconteça, se o Senhor for de fato, irmãos, o nosso maior anseio, o nosso maior prazer, nós receberemos a força que vem de Deus. De tal maneira que, olha o que ele ainda diz no verso 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. A ideia aqui, irmãos, é de que Deus continua derramando a sua bênção sobre ele, mesmo no meio do vale árido. O texto está nos mostrando essa realidade, irmãos. O salmista que então agora anseia estar no tabernáculo, anseia estar no templo e que não pode estar ali, ele reconhece que por algum motivo ele era impedido disso. Provavelmente ele estava no vale árido, mas ao mesmo tempo ele está afirmando para nós, irmãos, que no vale árido a bênção, o cuidado, a provisão de Deus permanece sobre nós. Deixa eu te dizer uma coisa:
Nosso Deus é o Deus do milagre. E Deus é glorificado quando Ele realiza o milagre e nós compartilhamos. Mas se tem uma verdade que eu aprendi nas Escrituras ao longo dos anos, irmãos, é que quando nós passamos pelo vale árido e nós permanecemos fortes ali, não com uma força nossa, porque como diz o Salmo, a força vem de Deus, e o vale ainda permanece árido por um tempo, e a gente segue caminhando, a gente prossegue como peregrino, experimentando do cuidado, da força necessária para isso. Irmãos, o nosso testemunho é ainda maior. Nós demonstramos um Deus, irmãos, que o mundo não conhece. Nós demonstramos uma paz que o mundo não conhece. Ter paz, irmãos, quando tudo vai bem, qualquer pessoa consegue experimentar. Mas nós recebemos de Deus a graça de termos paz, mesmo no meio do caos. Às vezes somos até julgados por isso. Às vezes somos até acusados. Como é que você consegue ter paz no meio de tudo isso? Mas, geralmente, irmãos, essas são grandes oportunidades de testemunho acerca daquele que é a nossa fonte de paz. O peregrino, ele é feliz, ele é bem-aventurado, porque ele faz do Senhor a sua força. Oscar Wilde disse certa vez que o que nos parece ser uma amarga provação, muitas vezes é uma bênção disfarçada. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de percebermos isso. Em meio à luta e aflição e à provação de hoje, o Senhor nos moldando, o Senhor derramando mananciais. O vale árido, ele tem essa característica. Ele é seco, mas basta que a chuva chegue para que o vale árido se torne um rio, um manancial. Da mesma forma, irmãos, nós temos a promessa da parte de Deus de que sobre nós repousa o seu cuidado, a sua bênção. Terceiro e último lugar, se você dá uma olhada agora para o final do texto comigo, você vai perceber mais uma bem-aventurança. Verso 12 vai dizer assim: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feliz pode ser traduzido como bem-aventurado. Aqui, irmãos, nós recebemos então a terceira e última bem-aventurança, terceira e última verdade acerca do anseio do peregrino. O peregrino nos mostra aqui, irmãos, que bem-aventurado é o homem que tem sua confiança no Senhor. Se você der uma olhada dos versos 9 em diante, você vai perceber isso. Apenas um detalhe, a transição. Verso 8, há uma oração. O salmista diz assim: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Irmãos, a ideia aqui é mais ou menos a seguinte: quando passamos pelo vale árido, não podemos nos esquecer de que ali as nossas orações precisam se intensificar. A ideia é de que o salmista ele tem prazer na presença de Deus, ele tem prazer no Senhor, mas diante do vale árido, ele intensifica a sua oração, ele clama de maneira mais específica. Talvez as lutas da vida tenham entristecido seu coração, você já tenha inclusive parado de clamar. Eu quero te encorajar nessa manhã a fazer o contrário. Se o vale está árido, se as lutas estão grandes, ore ainda mais ao Senhor. E eu quero te dizer uma verdade: ainda que Ele não traga transformação imediata para as circunstâncias, o simples fato de você estar diante dEle em oração fará com que o seu coração seja transformado. Que alegria, irmãos, que privilégio é recebermos de Deus essa graça. Mas olhando então para o verso 9 em diante, ele vai nos apresentar essa terceira bem-aventurança. Vai nos mostrar que bem-aventurado é um homem que tem no Senhor a sua confiança. O verso 9 ele diz assim: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Aqui, irmãos, parece que a coisa muda um pouco de figura. No meio do seu salmo, no meio da sua poesia, da sua oração, do seu cântico, ele inclui o rei. O ungido aqui tem a ver com o rei. Ele ora não só para que Deus escute a sua oração, mas que Deus abençoe
o rei. Aqui, no entanto, nós temos algumas aplicações interessantes. A primeira delas é de que a bênção sobre o rei seria a bênção também sobre o povo. Deus derramando graça sobre a sua liderança, essa graça também os alcançaria. Por que não dizer que nós poderíamos fazer aqui, irmãos, a aplicação que nós encontramos também no Novo Testamento, sobre a necessidade de nós orarmos pelas autoridades instituídas. Precisamos orar, irmãos. Nós, como uma boa teologia reformada, nós não entendemos que o nosso papel é de subserviência, de concordar com tudo que as autoridades fazem, de submeter a tudo que elas propõem. Nós nos submetemos, irmãos, naquilo em que não fere a glória de Deus. Como cristãos, o nosso papel é questionar também. Aliás, o nosso papel é muito mais profético, de questionar o que está errado, irmãos, do que muitas vezes de apoio. Como cristão, a gente precisa guardar a nossa autoridade para dizer sempre para aqueles que estão investidos de autoridade acerca da maneira como eles se desviam daquilo que é a verdade. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com algumas alianças que a gente faz. Mas, no entanto, há uma aplicação ainda mais profunda na passagem. E essa aplicação é a seguinte: o salmista certamente conhecia a promessa de Deus, e a promessa de Deus é de que ele havia escolhido uma descendência, para que através dessa descendência ele suscitasse o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. E de certa forma a oração dele pelo rei era uma oração para que Deus guardasse não só a ele, mas a sua descendência. De certa forma podemos dizer que o anseio aqui do salmista também é para que Deus revelasse finalmente e enviasse finalmente o Salvador do mundo. É bonito perceber, irmãos, a confiança desse salmista posta no Senhor. É como se ele dissesse, nessa aplicação um pouco mais implícita, que o fato de Deus ter escolhido uma descendência era a garantia de que ele entraria na história e ele transformaria a história. Ou seja, a sua confiança não estava nos reis, a sua confiança não estava nos poderosos, a sua confiança estava em Deus. E quando nós chegamos no verso 10, ele diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Lembra daquilo que eu disse? Nós temos aqui, irmãos, o salmista, um filho de Corá, relembrando a história da sua própria família. Como diz Números 16, lá atrás, nós ouvimos sobre a tenda dos perversos. E aqui ele está dizendo que um dia nos átrios do Senhor é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele diz que estar à porta da casa de Deus é melhor do que permanecer nas tendas da perversidade. Aqui, irmãos, é como se ele dissesse: eu abomino tudo aquilo que não glorifica a Deus, mesmo que seja fruto daquilo que a minha descendência plantou. Mas eu abraço a confiança não em quem me gerou, não naquilo que eu mesmo posso fazer, mas eu ponho a minha confiança em Deus. É bonita a figura, irmãos. Nós precisamos nos lembrar que aqui nós temos um homem que trabalhava no tabernáculo. Estar à porta da casa era um costume para eles, fazia parte do seu trabalho. E ele está dizendo que um dia daqueles que ele viveu ali era melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Quando nós pomos a nossa confiança em Deus, nosso coração é corrigido nessa dinâmica de relacionamento com Deus e, por que não dizer, com a sua casa. É isso que o salmista está mostrando para nós. Somos desafiados, irmãos, a colocarmos a nossa confiança em Deus, nos lembrando sempre que o templo de Deus, irmãos, é mais do que as paredes da IPVO. Quando nós caminhamos para o Novo Testamento, nós vamos ouvir de maneira muito bela nos escritores do Novo Testamento que o santuário de Deus somos nós. Deus habita no meio do seu povo.
Por isso, irmãos, é possível que a gente experimente em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer condição, o deleite do salmista pela presença de Deus. Deus está conosco, Deus é por nós, e não há lugar que limite a manifestação da presença gloriosa de Deus. Caminhando para o fim, olha o verso 11, ele vai dizer que o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Somos exortados a colocar nossa confiança em Deus, irmãos. Às vezes nós vemos na nossa realidade o caos se instaurando e nós lamentamos, e devemos lamentar mesmo, mas muitas vezes, junto com o caos instaurado, nós temos a oportunidade de Deus de perceber que a nossa confiança estava sendo posta no lugar errado. Às vezes é quando nos falta algo, nós percebemos o quanto aquele algo tinha se tornado um Deus para nós, como aquele algo tinha se tornado a fonte da nossa confiança. E o salmista está nos convidando a colocar novamente a nossa confiança única, exclusivamente em Deus. Por quê? Porque o Senhor é sol e escudo. Ele usa duas figuras. A figura do sol, irmãos, que rompe e que alcança todos os lugares, que está sobre todas as pessoas. A figura que ele vai descrever depois, da graça de Deus. Ele usa a figura do escudo, muito comum nesse contexto. Ele citou o rei como um grande instrumento de proteção, como um grande instrumento, por que não dizer, de honra. E ele vai dizer depois que o Senhor dá graça e glória, ou seja, graça e honra. Warren Wiersbe, mais uma frase dele interessante, comentando esse pedaço do texto, ele diz o seguinte: Ele é o Deus vivo e dá graça e glória, graça para a jornada e glória no final da jornada. Se caminharmos pela fé, tudo que começar com a graça de Deus, terminará com glória. Deus não nos dá tudo o que desejamos, mas nos concede tudo o que é bom para nós, tudo de que precisamos. Começa com a graça de Deus. Nossa jornada precisa ser marcada pela graça de Deus, e certamente ela culminará em glória, é o que diz Warren Wiersbe. Terminando, irmãos, quando nós olhamos então para esse salmo, nós ouvimos acerca do anseio do peregrino. E de maneira resumida, o anseio do peregrino é o próprio Deus. Por que não dizer que nós poderíamos fazer uma aplicação final? Pensando acerca, irmãos, da realidade da humanidade à parte de Deus. Aliás, olhando para os filhos de Corá, os seus antecessores, eles se rebelaram contra Moisés. Mas se rebelando contra Moisés, eles também estavam se rebelando contra o próprio Deus. Mas isso não impediu que os filhos de Corá experimentassem graça e glória. Da mesma forma, irmãos, nossos primeiros pais se rebelaram contra Deus. Por causa dessa rebelião dos nossos primeiros pais contra Deus, a Bíblia diz que houve separação entre o homem e Deus. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que esse muro de separação foi desfeito em Jesus Cristo. Que Ele agora consagrou um novo e vivo caminho. Talvez a figura de ponte pareça um pouco mais clara para a nossa realidade hoje ocidental. A ideia é, essa presença gloriosa de Deus continua disponível a nós ainda hoje. Independente do passado, nós podemos experimentar graça e experimentaremos glória. O salmista tinha um profundo anseio pela presença de Deus. Espero eu de todo o coração, meu irmão, que esse seja também o seu maior anseio. Tem uma frase muito interessante de C.S. Lewis, ele falando acerca das coisas da vida. Aliás, irmão, já que eu citei, deixa eu pegar a frase que fica melhor, para que ele mesmo fale. Olhando acerca de toda essa realidade, irmãos, daquilo que nós experimentamos em vida, contrapondo aquilo que talvez não nos satisfaça. Talvez hoje seja a sua realidade. Você já experimentou muita coisa boa nessa vida, mas tem a sensação de que
ainda não é tudo. C.S. Lewis diz o seguinte: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas, e por outro, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passam de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem. E que coisa é essa? O próprio Deus. Que Ele seja o maior anseio das nossas almas, que Ele seja o maior desejo do nosso coração, que Ele seja o anelo das nossas vidas. E como o outro salmo nos promete, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém, meu irmão?